nossos corações, abra os nossos ouvidos espirituais, Pai, nesta manhã. Nós te agradecemos por tudo, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém? Como passaram a semana? Como estão as irmãs que nos assistem? As irmãs aqui presentes? Irmãs que estão nos assistindo? Tem irmãs lindas aqui. Hoje o culto está cheio de flores. O jardim de Deus está cheio de flores. Está faltando você aí que está nos assistindo. Está faltando você. Está faltando a sua determinação. Está faltando um pouquinho assim para você vir aqui fazer parte desse jardim com a gente. Amém? Deus abençoe. A vida nossa não é fácil não, né? Mas estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Confesso para as irmãs que hoje era um dia difícil para eu estar aqui. Mas maior é o nosso Deus, que nos fortalece a cada dia. Amém? Deixa eu pegar aqui a minha amiga. Que me acompanha agora, né? Agora sim, precisamos ler a palavra do Senhor, amém? Grande é o Senhor que se faz presente neste lugar. Grande é o Senhor que te parou aí para ligar o canal, que parou aí, você, irmã, para ouvir um pouquinho mais de Deus. Porque se você parou para ouvir o culto das irmãs, eu creio que você não levará nada ao seu coração. Se você parou esse momento para falar assim, eu preciso ouvir de Deus, você receberá de Deus. A você que veio aqui assistir o culto da irmã Kátia e da irmã Mara, sinto dizer, sairão decepcionadas. Se você entrou aqui determinada a ouvir a palavra de Deus, a ouvir o que Deus tem para falar ao seu coração. Se você entrou aqui e parou um pouquinho do seu dia e separou essa manhã, esse sábado de manhã, para falar, Senhor, hoje eu larguei tudo, hoje eu parei, porque serviço sempre tem, não é verdade? Mas hoje você falou, não, hoje eu parei, hoje eu determinei e eu vou lá, porque eu preciso ouvir a tua palavra. E quando você se decide, aonde você está em casa, ou quando você se decide a dar um passo, a ouvir a palavra de Deus, o Senhor está sempre pronto para te ouvir. Receba nessa manhã a palavra de Deus e não a palavra da irmã Kátia. Receba nessa manhã, tenha nessa manhã, na verdade, um coração limpo, sincero, uma mente tranquila. Esvazia o seu coração para que o Senhor possa encher. Porque um coração cheio não há espaço para Deus. Um coração cheio não tem como ser enchido porque já está cheio. Então, se ainda não houve isso em seu coração, e se você ainda não parou para pensar dessa forma, então agora é a hora. Não se preocupe, não fique incomodada, não se sinta cansada, não se sinta preocupada. Não deixe nada te incomodar neste momento. Peço a todas que possíveis, aquelas que podem, ficar de pé, para que possamos ler a palavra de Deus. Quando lemos a palavra de Deus, a partir do momento que lemos o livro, através da boca de quem seja, é a própria voz de Deus falando em nossos corações. A palavra está em 2 Reis, no capítulo 5.
Por isso eu peço, se concentre no que Deus vai falar com você nessa manhã. Amém? Todas amém? Ou ainda tem misericórdia? Amém. Então vamos lá. A palavra diz: Naamã é curado da lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 círios de ouro e 10 mudas de vestidos. E levou a carta ao rei de Israel e dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou seus vestidos e disse: Sou eu Deus? Para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para que eu restaure a um homem da sua lepra? Pelo que deves notar, peço-vos, e que vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste os teus vestidos? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficará purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: Eis que eu dizia comigo: certamente ele sairia por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se ele aos seus servos e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais dizendo ele: Lava-te e ficarás purificado? Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne do menino e ficou purificado. Até aqui. Amém? Podeis vos assentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Grande Deus, bendito és. A mensagem que acabamos de ler conta para nós a história de um homem, um chefe de exército, um homem conhecido como um homem de guerra, um homem que tinha várias
situações em sua mão, no qual tinha êxito, porém, em uma delas ele não tinha, pois era um homem leproso, um homem doente. E vendo ali, a história conta para nós, mediante as situações, e uma das situações de guerra que ele fez, foi estar ali junto com ele uma menina, e essa menina, ela era uma escrava ali, porque isso foi tomada onde ela morava, foi destruído, eu acho que aonde ela vivia, e por conta disso, essa menina foi parar numa casa como uma escrava. E essa menina, que se tinha ali um momento, ou um direito, ou talvez uma ocasião de ser uma pessoa revoltada, uma menina que poderia ser ali uma menina triste, uma menina rebelde. Nós não estamos falando de uma mulher, nós estamos falando de uma menina. A Bíblia não fala a idade, mas eu imagino que é uma criança. Talvez um adolescente, eu não sei, mas uma menina. Imagine você perder talvez mãe e pai e for parar no lugar como escrava. A palavra escrava já diz que você não tem direito para nada, não é isso? Existe uma pessoa acima de você que manda e desmanda. Come agora, não come agora, faz isso, não faz aquilo, me traz isso, não me traz aquilo. E essa menina, ao invés de ela ser uma menina triste, era uma menina que honrava o nome de Deus. Era uma menina que estava ali num momento difícil de sua vida, mas falando do nome de Deus. E ela falou de uma forma tão convincente das coisas que o profeta fez, que aquela mulher, que a esposa do Naamã estava ouvindo, acreditou. O lugar aonde essa menina se encontrava, ela teve da oportunidade de falar da palavra de Deus. E você? O que você anda fazendo? Aonde você está? O lugar que Deus te colocou. O que você anda fazendo? O que você anda falando? Quais são as suas queixas? Ou para quem você está falando? Porque sabemos bem que mulher adora falar. E muitas das vezes você conta e fala coisas para as pessoas que não deveriam ser faladas. Porque talvez aquela pessoa não está preparada para ouvir. Ou existe um momento onde você está, ou que você se encontra, que você, ao invés de aproveitar e falar das maravilhas que Deus fez na sua vida, você está se queixando das coisas que você ainda está vivendo. Aonde está a sua gratidão? Pega um papel e caneta aí. Anota aí. Anota aí tudo que Deus fez na sua vida. Você consegue lembrar? Irmãos, eu confesso que às vezes se eu pegar, eu vou deixar passar algumas coisas. Agora, pega um papel e coloca tudo aquilo que está te incomodando, que está te entristecendo, que você está querendo, que você está pedindo para Deus. Como vai ser a sua lista? Qual vai ser a sua numeração? Quantos itens vai ter em uma e quantos itens vai ter na outra? Essa menina, eu imagino, que estava ali dando glória a Deus. Tanto no verso, como vocês leram comigo e prestaram atenção, ela chega a ver a situação daquele homem leproso, que era um homem que ela poderia ter ficado com raiva. Porque foi ele que era o líder de uma guerra e que fez talvez ela ter parado ali. E ela teve a sensibilidade de falar: "Ô, minha senhora, olha, se o meu senhor for lá em Israel, eu tenho certeza que ele vai ser curado. Sabe por quê? Porque lá tem um Deus que fez isso, isso e isso. Porque lá tem um profeta que falou de Deus, porque Deus faz isso, isso e isso." Você se queixa mais ou você agradece mais? São nas pequenas coisas que Deus age. É na simplicidade que Deus também faz as coisas. Vocês sabiam disso? São nos pequenos detalhes que Deus também trabalha.
E ali ela contou, imagino eu, com a empolgação, né, que Deus é isso, que Deus é aquilo, porque é muito bom falar de Deus, irmãs. E não vem falar para mim assim, eu não tenho o dom de pregar, eu também não tenho. Eu não sei falar de Deus. Eu falei assim, você não sabe falar daquele que você acredita? Você não sabe falar daquele que você confia? Daquele que você veio hoje aqui e falou para mim, não, eu vim porque eu quero falar com Deus, sendo que você não viu Deus, mas você veio falar com Deus, então você não consegue falar para uma outra pessoa daquilo que você realmente acredita? E ela contou a história. A palavra não fala, né, se é 1 hora, 2 horas, 3 horas, quanto tempo foi, mas imagina a cena. A mulher ali sentada, a menina ali sentada, e ela contando a história. Aí vem e chega o esposo. E a mulher foi sábia. A mulher foi sabedoria ali. Porque você, às vezes, está com uma situação difícil. Às vezes, você está num momento complicado da sua vida. E quando nós estamos numa situação dessa, nós vamos atrás de qualquer maneira para resolver, não é verdade? Se nós ouvimos alguma coisa dentro de nossa casa ou em qualquer momento, se você tem alguma oportunidade, você não mede esforço para resolver. E aquela mulher, ao ouvir tudo aquilo daquela menina, eu imagino que na hora que ela viu o esposo, a primeira coisa que ela viu o esposo, ela, meu amor, estou falando da forma de hoje, meu amor, vem aqui. Corre aqui, preciso falar uma coisa para você. Sabe aquela menina, aquela que é escrava, aquela que me serve? Então, ela me contou isso de Deus e isso. E é um profeta que está lá. Existe um profeta que ocasionou, que fala e que contou tudo isso. Eu acredito. Por que você não vai lá? Vai lá tentar, vai lá ver. E aí ele foi falar com o chefe dele. Porque ele era um general, mas tinha um rei. Imagine que daí temos aí 2 presidentes, de um para o outro, e existe aí um mensageiro no meio. Esse mensageiro era Naamã, e tinham 2 reis, um de Israel e um de Síria. E ele foi lá falar, olha, eu queria ir lá, mas eu queria que você me ajudasse, que você me desse uma carta, que você me desse um direcionamento para que eu possa chegar até o outro rei, para poder falar. E aí sim, o rei vai, não, tudo bem, pega aí os talentos, pega aí os ouros, né? Pega tudo, aqui no verso 5 fala, e tomou em sua mão 10 talentos de prata, e 6 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestidos, pega tudo isso aí, pega essa carta, e quando você chega lá, apresenta a carta que eu estou te escrevendo e tudo isso, e vai lá para você ser curado, vai lá para você ser curado. E lá vai ele, imagina, soldado, todo poderoso, doente, né? Mantendo-se a pose aqui, né? Vamos lá, pega os cavalos tudo, bora, vamos lá para o presidente, o outro rei, né? Um presidente, vamos imaginar assim. Chegando lá, ele apresentando a carta a esse rei, o rei fica indignado, o rei fica revoltado, né? A palavra fala, por acaso sou eu Deus? Não, você deve estar querendo aprontar comigo, não é possível. É um soldado, ele é um soldado. Ele tinha ali já uma certa posição. Ele sabia quem era, o rei sabia quem era aquele homem. Falou, não, você está querendo arrumar uma para mim. Você está querendo fazer alguma coisa. Sou eu, por acaso, Deus, a ponto de querer tirar... você vir me pedir para eu te curar? E as coisas e as notícias, irmãs, correm rápido, né? Assim, ó. De alguma forma, de alguma maneira, Eliseu ficou sabendo. Eliseu, sabendo da situação, falou assim, vai lá falar para o rei, para ele não ficar nervoso, não. Para ele não ficar bravo. Fala para ele ficar tranquilo, porque o negócio é comigo. Fala para ele que nós iremos mostrar, entre aspas, por A mais B, que existe um rei em Israel. Diz no verso 8, não é isso? Deixa vir a mim e saberá que há um profeta em Israel.
Há um Deus aqui, você sabe disso, né? Há um Deus que te guarda todos os dias, que te acompanha. Não esqueça disso. É o nosso Deus, é aquele que nós acreditamos, que nós confiamos. É o nosso Deus. Deixa vir, deixa vir. Aí, Naamã sabendo, vamos imaginar ainda a nossa cena. Tá bom, é para ir aonde então? Para ir lá na casa do profeta? Tá bom, vamos lá, vamos comigo. Vamos lá para a casa do profeta. Chegando lá, ele nem foi recebido. Sequer ele saiu na porta para receber. Fala para ele lá, ó, se lavar. Lá naquele rio sujinho, o Jordão. O mais sujo que tem, né? A palavra fala que é o mais complicado. Um rio Tietê aqui? Mais ou menos um rio Tietê? Não. E hoje, infelizmente, na nossa parte é sujo, mas eu acredito que tem uma parte dele que é ainda há uma nascente boa, de águas limpas. E ele falou, vai lá, fala para ele descer ali 7 vezes. Naamã, um rei, um chefe, né? Desculpa, um chefe de exército, todo poderoso, doente, mas todo poderoso, com pose. Com pose. Eu tô passando dificuldade, mas continuo com pose. Quando ele é recebido dessa forma, ele ainda questiona, né? Diz a palavra. Não tem rios melhores, não? Tem tantos rios bons, tem tantas coisas boas, por que eu tenho que ir justo nesse aqui que está sujo? Por que eu tenho que ir justo no mais, né, no mais imundo que nós temos aqui? Será que ele não sabe quem eu sou, não? Será que ele não sabe que, né, eu só vim aqui, não dá para ele só tocar? Não dá só para ele vir aqui fora e tocar em mim, eu já saí curado? E está tudo certo? Por acaso, as coisas que nós queremos resolver, e quando você pede as coisas para ser resolvida, você quer que seja resolvida do seu modo ou do modo de Deus? Por acaso existe ou você já viu alguém mandar em Deus? Por acaso você sabe ou você tem conhecimento que o nosso Deus, ele como posso dizer, subordinado, obrigada, irmã. Subordinado por alguém? As coisas não é da forma que você quer. As coisas é da forma de que Deus quer. E da forma que Ele quer. Hoje, a mensagem ainda falando, toda a história contada, não é às vezes tão simples, porque a gente às vezes está muito acostumada a dizer, você vai ter vitória, você vai conseguir isso, fica tranquila, vai dar tudo certo. Hoje a palavra ainda dá um chacoalhão em mim e você, para pensar e falar assim, para de mimimi. Para de se sentir uma coitadinha. Para de dizer, é só assim, não dá, não consigo, não vai, Deus não me ouve. Você é muito mais que isso. Se você realmente parou para ouvir o que Deus quer, você vai entender que o Pai também corrige. Você vai entender que se você quer morar no reino do céu, não dá para ser de qualquer jeito. Para passar por essa porta celestial, que eu imagino que ela é linda e maravilhosa, existe um processo. E se você está preocupada com mais das coisas daqui da terra do que das coisas do céu, você está perdendo tempo. Porque maior é o nosso galardão, é no céu, não é aqui. E ele foi, e ele fez tudo que foi pedido. Para chegar até esse momento, Naamã, também precisaria ter fé. Precisaria acreditar que isso ia acontecer. Só que ele teve ali mais uma outra pessoa. Primeiro foi a menina, que teve uma intervenção,
de chegar e falar sobre isso. Segundo, eu vejo que é o próprio servo que acompanhou ele nessa trajetória até lá. Por quê? Porque ele diz um certo momento aqui da palavra e fala assim, meu Senhor, eu acredito que é no 12, isso, no 13, desculpa, que conta, que ele chega e fala assim, meu Senhor, se ele tivesse falado para você pagar milhões de dinheiro, ou para você dar 10 pulinhos, ou para você vender tudo esses 3 carros que você tem, esses 3 cavalos que seja, o senhor não ia fazer? Pensou, né? Imagino, ficou pensando. Que dirá? Ele está pedindo uma coisa simples, está pedindo só para o senhor se lavar aqui nessa água. Por que o senhor não faz? Ainda nas pequenas coisas, ainda nos detalhes, Deus trabalha. Ele precisou ter um choque assim, ó, quando ele ouviu esse servo falar. É verdade, né? Não é que ele tem razão? Verdade, se ele tivesse me pedido para, né, fazer algo bem mais difícil, eu faria, eu teria feito. Mas o que ele está me pedindo é tão simples, do jeito que eu estou. O que vai, né? O que vai acontecer? Qual o mal que vai fazer? Porque quando a gente lê aqui, eu até peguei aqui para ver, quando a gente fala lepra, a gente sabe que é uma doença, né? Todas nós temos esse conhecimento, que é algo ruim, que é algo difícil. Lepra, que tem manchas claras ou vermelhas na pele. Lepra faz a diminuição da sensibilidade, essa doença. Ela dá dormência no corpo. Ela dá fraqueza nas mãos e dos pés. Isso é uma lepra. Essa doença ainda existe, só que ela tem cura. É hanseníase. Hanseníase, a irmã está me ajudando aqui. Exatamente, e ela tem cura hoje. Naquela época era mais complicado. Por acaso, o que você está passando, ou o que você está sentindo, ou o que está te incomodando, tem a ver com essa doença? É parecida com essa doença? É tão difícil o processo que você está, é tão complicado quanto uma situação hoje apresentada como lepra? E Naamã se encontrava assim, numa situação crítica. Um homem orgulhoso, um homem difícil e doente, teimoso, a certo momento, foi ali o seu servo e falou, e aí? O que você tem a perder? Oh, tá bom, vai. Fazer o quê? Né? Vou fazer. Muitas das vezes é isso que falta para você. É um choquinho. É alguém te cutucar e falar, ei, por que tanto sofrimento? Por quê? Por quê? Você não acredita? Onde está a sua fé? Como está a sua fé naquilo que você realmente sabe e acredita que é o nosso Deus? Outra coisa importante. Quando nós queremos alguma coisa, nós temos pressa em receber esse pedido. Nós queremos para já. O nosso Deus não é um Deus de pressa. O nosso Deus, ele não é um Deus que quer tudo para ontem. As coisas que você deseja, que você quer, existe um período para passar. Existe um tempo para ser passado. É necessário uma paciência para tudo isso. É como se você estivesse de um lado de uma ponte e o seu milagre está do outro lado da ponte. O que você ia fazer? Você ia ter que passar a ponte. Você ia caminhar até ela. Mas nessa caminhada, nessa ponte, que eu não sei o tamanho, existem várias situações. Naamã precisou mergulhar 7 vezes. Por que 7, né? Por que não foi uma? Porque Deus é Deus do poder, Deus pode tudo. Por que não 2?
Por que não 3? Deus preferiu. Deus falou para o profeta, ó, ele vai vir e eu quero que você fala para ele que é da forma que eu quero e não da forma que ele quer. Não é tocando. Ele vai ter que agir, ele vai ter que fazer a parte dele. E eu não quero uma vez não, porque uma vez é pouco. Eu quero 7 vezes, tá bom? É 7, fala para ele. E você muitas das vezes quer tudo para ontem, né? Você e eu às vezes fazemos pedidos que a gente quer que aconteça da noite para o dia. Que bom. E como é que está a sua oração? Está rápida também? Como é que está o seu pedido? Como é que você clama? Como é que está a sua dedicação para conseguir aquilo que você quer? Ah, Deus, não aguento mais não orar por esse homem, por esse filho. Faz aí o que o Senhor quiser fazer. Destrói aí, pega pelo lado mais difícil, traz pela orelha, faz qualquer coisa. Ainda bem que Deus não ouve algumas de nossas orações. Porque Deus, se quer, Ele arromba corações. Deus, de maneira nenhuma, atropela a nossa vida. Ele espera as nossas atitudes para fazer aquilo que precisa ser feito. E Ele jamais quer de uma forma mais difícil, porque Ele é o Deus do amor sobre nós. Não é da forma que você quer, não é no momento que você quer, não é da forma que você quer. A ponte, ela está aí. O milagre está do outro lado. Quantos mergulhos você já fez? Ou em qual mergulho você está? Em relação à história lida, quem é você? É a menina? Você é Naamã? Você é a esposa dele, do Naamã? Você está numa posição do servo de Naamã? Você está já no processo do mergulho, porque eu passei uma situação o ano passado e foi difícil, e aí eu consegui a vitória, opa, o primeiro mergulho. E aí você está em outro processo, e aí continua o outro processo, aí você fala, não, meu Deus, eu preciso conquistar, eu preciso que aconteça, eu quero passar por isso logo, e as coisas não acontecem, não acontecem, não acontecem. O período de um mergulho para o outro não está na tua mão. Eu acredito que a história de Naamã, tudo não fala o período que aconteceu, se foi no mesmo dia, daí ele viajou, quantos dias levou para chegar, e se no mesmo dia que ele chegou já aconteceu todo o processo de ele ir lá falar com o profeta, e ao mesmo dia já foi lá para o rio e já aconteceu tudo junto. Mas eu sei que às vezes tem coisas na nossa vida que às vezes já está nos incomodando há muito tempo. Eu sei que tem coisas em nossa vida que nós esperamos e que ainda não aconteceu. Eu sei que tem coisas que a gente pede, que a gente quer que aconteça e ainda está difícil e está doendo. Mas aí a gente tem que ter a consciência que já foi falado realmente que a prova ela não é tirada, mas é aumentada a nossa fé para a gente continuar, não é isso? E você tem que entender, e eu também, que cada vez que mais aperta, que cada vez está mais difícil, é porque esse processo, essa ponte que vai nos dar a vitória do outro lado, se faz necessário, porque quando Jesus voltar, nós estaremos preparados para ir junto com Ele e morar no lugar onde não haverá dor. E aí a gente fica olhando para nós mesmos, ficando de mimimi, e que isso e que aquilo, e não ficamos dando glória por aquilo que nós estamos passando. Porque aí você faz do problema uma coisa maior do que o seu próprio Deus. Mas se você realmente quer essa vitória, se você realmente quer esse galardão, você vai entender que esse processo está te fortalecendo. Que esse processo está te preparando para você ser uma pessoa aprovada por Deus. Por que Deus ainda não veio? Porque nós não estamos preparados. Por isso Ele não veio ainda. A palavra diz que um dia Ele virá. Ele não veio porque não... E dá glória a Deus, porque se Ele não veio ainda, dá tempo ainda da gente melhorar. Dá tempo da gente ainda buscar aquilo que precisa ser buscado. E aí você passa a sua história, não sei que período que está, não sei quantos mergulhos você ainda está,
Eu não sei quantos mergulhos você ainda precisa fazer. Mas eu sei de uma coisa. Para entrar no reino do céu, para ser aprovado por Deus, você precisa ser limpo. E quando ele mergulhou as 7 vezes, a palavra diz que a pele dele voltou não como era, e sim como a de um menino, como uma de uma criança. Limpou por completo. Limpe nessa manhã aquilo que precisa ser limpo do teu coração. Talvez não é da noite para o dia, não. É aos poucos. Eu vou limpar minha raiva, eu vou limpar minha tristeza, eu vou limpar minha preocupação, eu vou limpar tudo aquilo que está pesando sobre a minha vida. Porque isso é com você. Não põe na mão de Deus, não. Porque se você quer passar numa faculdade, por exemplo, você tem que estudar. Não é verdade? Se você quer aprender a dirigir, você tem que fazer aula para aprender a dirigir. Então, não ponha na mão de Deus as coisas que você precisa fazer. Porque Deus, como eu falei, Ele não vai invadir nada em sua vida. Mas Ele vai te ajudar a guiar a sua vida. Ele vai te ajudar a você completar aquilo que você precisa completar para receber aquilo que você realmente precisa, que realmente você deseja. Hoje, toda aquela imundície que há em nós, o Senhor está limpando. O Senhor está restaurando. O Senhor vai deixar você enxergar aquilo que tem que ser enxergado para você alcançar o que você precisa. E não é só coisa física, é algo de dentro. Porque você tem que aprender a ser um crente alegre. Você precisa aprender que ser cristão não é uma caretice. Não é chato servir a Deus. Pelo contrário, é muito feliz, é muito agradável, é muito gostoso e traz conforto para a gente quando a gente precisa. Você precisa parar de pensar que eu só dependo de tal palavra ou de tal pessoa para que eu se sinta melhor. Não, você pode chegar aonde os outros também chegaram. Você também pode chegar e conquistar aquilo que você quer. Levanta a cabeça. Levante a sua cabeça. Limpe, tire, desprenda de tudo isso. E no último mergulho, você verá a glória de Deus sobre a sua vida. Por que 7? Por que demorou? Porque Deus mostrou para ele, por A mais B, para Naamã, que não é do jeito que ele quer. Não é da forma que ele quer. É da forma que Deus queria. E quando eu acho que foi no último, né? Ele desceu e subiu no 6º e olhou para ele. Deve ter falado, não aconteceu nada ainda. Mas quando ele falou, tá bom, falta mais um. E quando ele desceu mais um, que ele subiu, ele glorificou com certeza o nome de Deus. Ele com certeza entendeu ali quem é Deus de Israel. E aonde você estiver, Deus vai entender quem é o Deus de Israel na sua vida. E é você e eu, quem está nos ouvindo, quem está aqui presente, é conosco. É o Deus de Israel na nossa vida. E nós vamos mostrar por A mais B que vivemos e confiamos num Deus que vive sempre em nossa vida. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Esta é a palavra em nome do Senhor Jesus. Grande Deus, vamos orar para agradecer esse momento maravilhoso que o Senhor colocou em nós, para nós nessa manhã. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você entendeu mesmo essa palavra? Se você entendeu realmente, abra sua boca e agradeça a Deus.
Seja mais grata com o Senhor. Questione menos. Porque hoje Ele nos ensinou maravilhas nessa manhã. Meu Deus querido, meu Pai altíssimo e presente neste lugar. Grande foi a manhã que o Senhor nos deu. Grande foi a Tua palavra do começo ao fim deste culto. Dos hinos, das orações, Pai, dos testemunhos que o Senhor falou. Pai, grande foi a Sua presença sentida neste lugar. Maravilhoso ainda mais foi a palavra que o Senhor trouxe para nós, a nos ensinar que o Senhor é o dono e o controlador de tudo, e que ao passar por qualquer situação, existe a vitória. E o mais bonito é saber que o Senhor está nos preparando, Pai, para um dia entrarmos no reino do céu. Senhor, eu agradeço a Ti pelas ofertas, eu agradeço a Ti pelo Senhor ter ouvido as orações e as nossas súplicas, ter recebido a cada uma de nós. Peço ao Senhor que venha acompanhar a cada irmã que está nos ouvindo, a cada pessoa que está nos ouvindo, que o Senhor venha derramar essa unção sobre a vida delas neste momento e sobre a vida, Pai, de cada uma de nós que aqui se faz presente. Peço ao Senhor que o Senhor venha cada dia mais nos ensinando e aonde nós estivermos, Pai, iremos aprender, iremos, ó Pai, ser a luz para iluminar o caminho e as pessoas a quem precisa. Eu agradeço por tudo, pela grande palavra e por todas as coisas que o Senhor vem fazendo sobre a nossa vida. Amém. Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Tu és maravilhoso, Pai. Santo, 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 santo. Aleluias. Deus seja louvado. Glória a Deus. Maravilhoso é o nosso Deus. Peço a todas as irmãs que continuem orando pela pequena serva que aqui fala, que é realmente carente das orações de todas vocês. Como foi dito, o coração está apertado, existe luto, mas eu sirvo a um Deus que tudo sabe, mediante a tudo que nós passamos, mediante a toda essa doença que aqui se passa neste mundo. Irmãs, eu falo para vocês, é tempo de agir. É tempo de sair do casulo. É tempo de dar glória a Deus. Porque o glória a Deus, ele tem que ser dado quando está tudo doendo. E não quando está tudo mil maravilha. Que vocês venham estar orando, né, para que Deus conforte a todos os corações. Sempre haverá ainda essa necessidade da separação do nosso corpo físico, do nosso próximo físico. Mas lá na glória, estaremos um dia todas reunidas para honrar e glorificar o nome de Deus. Amém? Todas de pé, vamos orar bem forte a oração do Pai Nosso e estaremos encerrando mais um culto nesta manhã. Amém? Ajude a irmã, soltem a voz em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Não esquecem, sábado que vem estaremos aqui, né, irmã Mara, no mesmo horário, para honrar o nome de Deus, glorificar o nome de Deus. Já agradecemos desde já a presença de todas as irmãs, a todas que também nos ouviram, a todos que estavam conosco nesta manhã.
E as que nos vieram pela primeira vez, sejam bem-vindas, voltem de novo e tragam mais gente, em nome do Senhor Jesus. Amém? Todas com a mão levantada. Que o Espírito Santo de Deus, que nos acompanha e que habita em nossos corações, continue conosco hoje e sempre. Amém. Amém, irmãs. Deus abençoe.